comigo, só para ver, para a gente fazer uma recapitulação rápida aqui, para a gente não se perder no andamento do curso. No começo da primeira aula no nosso curso, eu comecei falando de eletrostática, concorda comigo? Vimos quantidade de carga elétrica, número de partículas em excesso vezes carga elementar. Cheguei a falar dos processos de eletrização, por atrito, por contato e por indução. Te mostrei a lei de Coulomb, os opostos se atraem. E te mostrei qual é a fórmula que nos permite calcular a força de atração ou repulsão elétrica. Lembro ainda que te mostrei a definição de campo elétrico e como é que se calcula o campo elétrico gerado por uma carga. O campo elétrico é uma grandeza vetorial. Aí a gente bota a setinha para nos lembrar disso, né? Como a equação trabalha só com o valor do vetor, a gente bota a barrinha para dizer que é em módulo. Aí eu comecei a usar a ideia do trabalho de uma força. Eu dei uma explicadinha rápida do que era o trabalho de uma força, que nós temos que voltar a trabalhar isso com mais calma. E a partir daquela ideia, eu desenvolvi a ideia de energia potencial elétrica, que é muito parecida com a fórmula de força elétrica, só que a distância não está ao quadrado. Aí eu acho que muito rapidamente numa aula eu te mostrei o que era potencial elétrico e como é que se calcula um potencial elétrico gerado por uma carga. Porém, essa parte aqui nós vamos ter que fazer com mais calma. Essa parte da eletrostática não tem nessa apostila, virá na próxima apostila. Eu achava que a nossa apostila era em volume único, que nem a do extensivo, por isso comecei já a eletrostática, me empolguei, né? Que é a parte geralmente que o professor não gosta de abordar, porque isso é uma parte um pouco mais delicada. O chefinho pediu, Otávio, dá uma força aí para a gente terminar o volume 1 junto. E aí na aula passada eu parei um pouquinho a eletrostática e comecei a trabalhar as leis de Newton. Então tu vê, né? Antes era eletrostática, agora é uma matéria chamada dinâmica. Confere? Foi ou não foi isso? Primeira lei de Newton, lei da inércia. Se a força resultante no corpo é nula, então só tem duas opções: ou o cara está parado, ou ele está em M, R, U. Se tu vê um objeto parado, pode apontar para ele e gritar, o resultante é zero. E se tu vê um objeto em M, R, U, pode acreditar, a resultante é zero, por mais que tu não acredite. Resumindo, se a força resultante atuando no objeto é nula, então a aceleração, a mudança de velocidade desse objeto também é nula. Isto é o resumão da primeira lei de Newton. O corpo está parado, tende a continuar parado, o corpo está se deslocando, tende a continuar se deslocando em linha reta ou velocidade constante. Terceira lei de Newton, lei da ação e reação. Para toda força existe uma outra força de mesmo módulo, mesma direção, sentidos opostos. Ação e reação têm o mesmo módulo, mesma direção, sentidos opostos, mas jamais se anulam, pois atuam em corpos diferentes. Ação e reação também têm a mesma natureza. Uma ação gravitacional gera uma reação gravitacional. Uma ação de atrito gera uma reação de atrito. E depois a gente viu a segunda lei de Newton, chamada também de princípio fundamental da dinâmica. Princípio fundamental da dinâmica. Nós vimos que a aceleração adquirida por um corpo é diretamente proporcional à força resultante que atua nele e inversamente proporcional à sua massa. Está dividido, passou multiplicando, física.
nessa história, sabe? Que a força de atrito é contrária ao movimento. Isso é um erro, tá, gente? Observe que quando eu caminho, quem me empurra para frente é o atrito do meu pé com o chão. Quem me empurra para frente é o atrito. Eu vou para frente e o atrito dos meus pés com o chão é para frente. O ato de caminhar é uma prova de que nem sempre o atrito é contrário ao movimento. Quando eu arrasto o objeto, eu concordo. Se eu arrasto ele para frente, eu percebo o atrito para trás. Se eu arrasto o objeto para trás, eu percebo o atrito para frente. Mas no ato de caminhar não é verdadeira essa afirmação, né? De que a força de atrito é contrária ao movimento. Então a gente deve afirmar que a força de atrito é contrária à tendência de deslizamento. Ela se opõe à tendência de deslizar. Isso sim é sempre verdadeiro. É sempre contrária à tendência de deslizamento. O vestibular vai tentar te enganar dizendo: a força de atrito é contrária ao movimento, é sempre contrária ao movimento. Mentira, caminha, pensa e logo perceberás que é falsa essa afirmação. Mas se esse objeto estivesse arrastando para a direita, com certeza a força de atrito é para a esquerda. Imagine que eu pego uma corda, amarro na caixa e puxo a caixa. Ela vai deslizar para frente e o atrito é para trás. Mas pensem vocês que tem uma caixa em cima dessa, ó. Se essa caixinha menor avança para frente junto com a caixa maior, e se eu não estou fazendo força diretamente nela, tu tens que concordar comigo que a força de atrito que faz esta caixa de cima ir para frente atua a favor do movimento. Claro, porque quando eu puxo, ela quer por inércia ficar, né? Ela tende a deslizar para trás. Então olha que perigo. A força de atrito não é contrária ao movimento, ela é contrária à tendência de deslizamento. Perigoso esse detalhe. Arrasta a cadeira. O atrito é para lá. Deslizou para frente, né? O atrito é para trás. Quando eu boto um objeto na cadeira e o objeto veio por causa do atrito. Logo o atrito foi para frente enquanto o objeto veio para frente. Na tampinha da caneta, o atrito é a favor do movimento. Se eu puxo muito rápido, o atrito não dá conta do recado. E aí ela fica. Concordo com você que ela estava querendo deslizar para trás, né? Por isso que o atrito foi para frente. Primeiro momento perigoso então. A decoreba que eu já vi colega comentar aí sem querer. A força de atrito é contrária à tendência de deslizamento, não é contrária ao movimento. Outra coisa que pode te perguntar, de onde vem o atrito? Mesmo que tu encoste uma coisa lisa, como a fórmica da tua mesa, como parece liso, né? Mas se nós colocarmos essa superfície no microscópio eletrônico e fôssemos analisar a superfície ampliada, nós veríamos que as superfícies, por mais lisas que nos pareçam ao tato, elas são cheias de irregularidades. Essas irregularidades é que interferem uma com a outra, gerando a força de atrito. Então podem te perguntar, de onde vem a força de atrito? Responde, devido às irregularidades superficiais. É daí que vem a força de atrito. E como é que se calcula uma força de atrito? A fórmula para calcular a força de atrito ela é simples, ela é boba, tem duas variáveis apenas. O problema é que tem dois tipos de força de atrito para se calcular. E aí é que mora o perigo. Vamos para a parte matemática, por enquanto não falei nada demais. Comentei que a força de atrito é contrária ao deslizamento, que ela nasce das irregularidades superficiais. Só. Cara, para te mostrar a ideia da fórmula da força de atrito, Mi vezes a normal. Mi é a letra grega. Nós vamos chamar o Mi de coeficiente de atrito. Coeficiente de atrito. E o N é chamada de força normal. Normal
Se tu atrita uma mão contra a outra, se tu não força uma mão contra a outra, só encosta uma mão contra a outra, tu vê que o atrito é baixo. Mas se tu espreme uma mão contra a outra e esfrega, tu vê que, porra, que atrito forte que já ficou, era um atrito bobo, chega a esquentar a mão. Então tu percebe que quando a força entre as superfícies aumenta, o atrito entre elas aumenta. Faz sentido porque as irregularidades penetram mais uma contra a outra, quando as superfícies são forçadas uma contra a outra. É por isso que arrastar uma cadeira vazia e arrastar uma cadeira como de vocês em cima vai ser diferente. Mesmo que tu tire teu pé do chão, mesmo que a cadeira seja igual uma a outra, quando tem alguém em cima, o coeficiente de atrito não mudou, porque é o plástico do pé da cadeira que arrasta no azulejo. Mas com alguém em cima da cadeira, a força normal é maior e, portanto, o atrito é maior. Por isso que é mais fácil arrastar uma cadeira sem ninguém em cima do que com alguém em cima. Mas vocês devem concordar que se eu pego essa caneta e arrasto no quadro, ou arrasto na parede, é nitidamente diferente. Com certeza aqui é muito mais fácil de deslizar do que aqui. Mesmo eu aplicando a mesma pressão na caneta contra as duas superfícies. Qual é a explicação de ser mais fácil arrastar aqui do que na parede? Se eu estou aplicando a mesma normal, a única explicação é que o coeficiente de atrito entre o plástico e a fórmica é diferente, é menor, né, do que o coeficiente de atrito entre o plástico e o reboco da parede. Então tu vê, né? Esse número representa as superfícies em contato, os tipos de superfície, de material e qual é o acabamento superficial. Esse outro número representa com que força as superfícies estão espremidas uma contra a outra. Então tu vê, é uma ideia simples, né? Se eu te forneço o coeficiente de atrito e a força normal, tu multiplica e tu calcula a força de atrito. Mas a parte perigosa é o seguinte: quando nós vamos calcular força de atrito, tem dois tipos de força de atrito a calcular. A força de atrito chamada de cinética ou dinâmica, eu prefiro dinâmica porque é o nome da matéria, né? Cinética, lembra cinemática, né? Quem não estuda as forças, mas a literatura chama até mais de cinética. E tem a força de atrito estática, essa é perigosa, essa aqui é safada. Essa aqui ninguém erra, cara. Primeiro, né? Dinâmico, lembra algo em repouso ou algo em movimento? Algo em movimento, né? Então a galera sabe que a força de atrito dinâmica ou cinética é aquela que existe quando há movimento, quando há deslizamento. E para calcular o valor dela, é só usar a fórmula. E aí é óbvio, né? Vai ter o atrito, o coeficiente de atrito dinâmico, para calcular a força de atrito dinâmica. Observe que a fórmula não mudou. É a mesma fórmula, só coloquei ela de novo para te alertar. Olha, se tu vai calcular uma força de atrito dinâmica, use o Mi dinâmico. Quando a força de atrito é estática lembra algo em repouso, né? Então, o objeto tem que estar parado para existir essa força de atrito estática. A primeira coisa que é importante todo mundo lembrar. A fórmula não muda, na verdade, pô. Só que agora é o Mi estático que tu vai usar. Só que quando tu calcula uma força de atrito estática, este valor que tu calcula, caro colega, não é qualquer força de atrito estática, é a máxima. E o detalhe é que a força de atrito estática, ela pode ir de 0 até o valor máximo. E o que tu calcula é o valor máximo. Isso é que é o perigo. Às vezes, quando tu calcula o valor dessa força, dá 1000. Só que a resposta do problema é 30, é 2, é 5. E não é 1000 que ele calculou. Esse aqui é o perigo da questão. Eu acho que a melhor maneira de exemplificar é fazendo um exemplo numérico. Um exemplo clássico de vestibular. Observem o que torna a força de atrito perigosa. Eu vou lá, boto um objeto que está numa superfície horizontal, digo que a massa desse objeto é 5 kg. Ele está originalmente parado, velocidade inicial 0. Digo que a gravidade no local é 10 metros por segundo ao quadrado. 10 metros por segundo ao quadrado, tudo valor clássico. E digo que o coeficiente de atrito dinâmico e o coeficiente de atrito estático entre o bloco e a superfície são, respectivamente, 0,3 e 0,4.
19 newtons. 666 newtons. E agora, meu querido? Detalhe é o seguinte. Quando tu for resolver uma questão que envolva força de atrito, tem questões que são tão simplificadas que o cara nem fala de atrito dinâmico e de atrito estático, ele simplesmente calcula o atrito e dá um min qualquer. Aí não tem nem graça a questão, é só multiplicar. A questão que é perigosa é essa questão que ele fala que tem atrito dinâmico e tem atrito estático. Essas questões são mais delicadas. A dica que eu te dou para resolver esse tipo de questão é, antes de começar a pensar nas perguntas e respostas, calcule a força de atrito dinâmica e calcule a força de atrito estática máxima. Calcule as duas forças de atrito e depois, munidos desses cálculos, ataquem o problema. Então tu vê, falou, ambientou a questão. Eu não vou nem me preocupar com a pergunta. Só de ele ter falado que tem atrito dinâmico e estático, o que eu vou fazer? Vou pegar a fórmula da força de atrito no formulário e vou calcular o atrito dinâmico usando o Mi dinâmico e vou calcular o atrito estático máximo usando, obviamente, o Mi estático. Vocês devem lembrar que se o objeto está ali em repouso sobre a superfície, se tem a Terra atraindo ele, que é o peso, e ele não está afundando na superfície, a única explicação é que a superfície faz a força normal de mesmo valor que o peso. Aceitável? Se a normal é igual ao peso, e o peso é m vezes g, se a massa do objeto é 5 kg e a gravidade vale 10, a força normal atuando nesse objeto vale 50 newtons. Professor, então é só decorar que a normal é igual ao peso, né? Não viaja. Não viaja. Eu tenho uma massa de 70 quilos aproximadamente. Qual é meu peso? 700 newtons, obrigado pela participação. Com que força o azulejo me empurra para cima? 700 newtons, obrigado. Agora eu estou segurando uma cadeira de 10 quilos. Eu continuo com meus 70 quilos. Meu peso continua sendo 700 newtons. Porém, agora que eu estou segurando uma cadeira de 10 quilos, qual é a força normal atuando em mim? 800, né? 800 newtons. Beleza? Se eu me apoio na cadeira e faço uma força na cadeira equivalente a 100 newtons para baixo, agora a força normal atuando nos meus pés é quanto? 600, a galera tá ligada. É isso aí. Ou seja, né, agora a cadeira está segurando 100 dos meus 700 newtons, né? O azulejo embaixo dos meus pés só tem que segurar os outros 600 newtons dos meus 700 newtons de peso. Show! Estão entendendo então? Vamos decorar que a normal é igual ao peso, né? Dá até uma dor no pâncreas quando o aluno fala normal é igual ao peso. Relaxa. Vamos lá. Força de atrito dinâmica. Força de atrito dinâmica. Quem é o Mi dinâmico? 0,3. Quem é a força normal? 50 newtons. Portanto, a força de atrito dinâmica é 15 newtons. Se esse objeto começar a deslizar, eu sei que o atrito é o dinâmico e vai ser 15 newtons. Eu não vou precisar pensar. Mas o grande perigo é a interpretação desse resultado aqui, ó. Força de atrito estática máxima. Só para ver se a galera está acordada. Quero ver. Ah, beleza, tô vendo, tem gente ligada na parada. Óbvio, né? Quanto? 50, força normal, 50. Quanto é que deu a força de atrito estática máxima? 20 newtons, obrigado pela participação. O que eu interpreto daquele resultado? Que se eu puxar o cara com menos de 20 newtons, ele não desliza. Concordam comigo? Mas lembrem-se, se eu puxo um objeto e ele não desliza, qual é a força resultante nele? Zero, né? Se ele está parado, a resultante é zero. Primeira lei de Newton, revisada agora. Então tomem cuidado como vocês vão me responder, hein? Agora eu nem vi as perguntas, tá vendo? Só de ter lido o enunciado e ter olhado que tinha atrito
está dizendo que o objeto vai começar a sair andando pelo atrito, né? Os objetos saem andando do além. Se tu vê onde o objeto sai andando do além por atrito, pelo amor de Deus, chama um padre para mandar benzer o local, certo? É um efeito paranormal, chama a NASA também já para estudar o fenômeno, certo? Cuidado com o que tu vai me responder, hein? Bacana perceber que a galera sabe que se eu não empurro a cadeira, não tem que ter atrito para deixar ela parada. Então a força de atrito é nula. Letra B. Se eu puxo o cara com 10 newtons, ele desliza? Não, porque ele aguenta até 20. E se eu puxo ele com 10 newtons, ele não desliza? Quanto é o atrito? 10. Claro, porque a força resultante é 0. Se eu puxo o cara com 10 newtons e ele está parado, ele continua parado, a única explicação tem que ter uma força de atrito se opondo de 10 newtons, já que a força resultante é 0. Tu vê o aluno que está muito bitolado, ele acha que se está parado o atrito é 20, não é 20. A força de atrito então é apenas 10. Puxei com 19 newtons, desliza? Não desliza. Quanto é o atrito? Quanto? 19 porque se ele está parado, a velocidade é 0. Resumindo, se tu empurra um objeto e ele continua parado, o atrito é a própria força que tu fez. Mesmo sem conhecer o atrito, tu consegue fazer isso através da primeira lei de Newton. E às vezes o cara está bitolado no atrito e quer botar a resposta que ele calculou na fórmula, certo? É isso que tu tem que tomar cuidado. Puxei com 666 newtons, desliza? E se desliza? E foi para quando o atrito? E foi para quando o atrito no item B? Se desliza, quanto é que é o atrito? É o dinâmico ou é o estático? Dinâmico, né? Deslizou dinâmico. Aí quanto é que é o atrito? 15. Porque quando desliza, é o dinâmico. Certo? Observe que na resposta não teve o 20. O 20 foi só uma referência para eu saber se deslizava ou não deslizava. Claro que se eu puxo com 20 não desliza e o atrito é 20. Certo? Mas não aconteceu nas nossas perguntas isso. Para mim essa é a maior sutileza da força de atrito. O aluno se tocar que ele às vezes vai calcular um valor que ele não vai usar na resposta, que ele vai usar para raciocinar dentro do problema. Então tome cuidado com isso. O erro mais comum é o aluno colocar que é 20 sempre que está parado. Não faz sentido. Tu imagina, né, cara? Tu empurra um objeto com 10 newtons, ele salta para ti por causa do atrito com 15 newtons. Não faz sentido, né? O objeto saltar em cima de ti, né? Certo? Quando o aluno diz que tu empurra o cara, puxa o cara com 10 e o atrito é 20, né? Não faz o menor sentido. Seria o equivalente a tu empurrar os objetos do dia a dia, e aí quando o objeto não desliza, ele salta para cima de ti. Ou foge para o outro lado. Não faz o menor sentido. Alguém poderia me achar uma explicação por que o coeficiente de atrito dinâmico é sempre menor que o coeficiente de atrito estático? Tem a ver com isso aqui, ó. Já percebeu que às vezes tu empurrar o objeto não vai. Aí de repente quando vai, tu sai tentando lavar, quase cai. É muito comum isso, empurrar um móvel em casa, não vai, de repente começa a deslizar demais. Por que será que o atrito estático máximo é sempre maior que o atrito dinâmico? Por que quando começa a deslizar diminui o atrito? Pensa naquelas irregularidades. Pensa no objeto parado no chão. Essas irregularidades superficiais paradas que estão podem penetrar uma na outra, né? E fica bem travadinho, bem conectado. Quando eu vou fazendo força e rompo essa conexão, as irregularidades começam a quicar uma sobre a outra, e aí não trava mais. Para exemplificar isso, geralmente, eu faço o seguinte, ó. Eu pego a cadeira
estático ser maior que o coeficiente de atrito dinâmico. Então é isso, tivemos um primeiro contato com força e atrito. Cara, tu tem que arriscar um exercício ou outro que envolva força e atrito, senão daqui a 2 semanas você evaporou, tu até esquece que teve aula. Não é porque tu é ruim, somos assim todos, né? Somos assim todos, a gente esquece aquilo que a gente não exercita. Outra coisa que eu vi aparecer na tua apostila que vale a pena a gente comentar é a força elástica. Tem umas molas aí na tua apostila, né? Vamos entender como é que o seu Hooke descobriu como é que as molas funcionam. Se nessa aula eu trabalhar atrito e lei de Hooke, estou muito feliz. Finalzinho da aula a gente pode começar a voltar a falar do trabalho de uma força. Ô galera, olha só. Força elástica. Força elástica. Cara, observe o que eu vou comentar contigo. Fui numa loja de material de construção, apontei aqui, me vi aquela mola lá. Ele me trouxe a mola, eu trouxe a mola aqui para vocês, deixei ela pendurada aqui na frente de vocês. Coloquei uma régua aqui do lado. Olha que situação fácil de compreender, uma régua. E lá estava a mola, que bela mola. Quando eu pendurei um objeto de 2 quilos nessa mola e soltei vagarosamente o objeto, eu percebi que a mola se esticou. Como tinha que ser, 2 quilos. E percebi que a extremidade da mola agora está na posição de 10 centímetros. Te mostrei essa situação e apresento para ti outras 2 situações. Apresento a mola presa a um corpo de 5 quilos e te pergunto quanto que a mola deformou. Ou então, apresento a mola deformada de 15 centímetros e te pergunto qual é a massa que foi pendurada a esta mola. Eu perguntei para uma galera esses dias, né? Como é que vocês resolvem isso? Aí um aluno prontamente respondeu: professor, ou eu jogo na fórmula ou eu faço uma regra de 3. Pô, olha que legal a ideia do amigo, né? Ele já percebeu que dava de fazer uma regra de 3 entre a deformação da mola e o peso do objeto e a massa do objeto colocado na mola. Se ele faz essa regra de 3, pura e simplesmente, ele está pensando exclusivamente matematicamente, né? Ele está exercendo a matemática básica dele, que é nobre, fantástico. Aí ele também disse: mas pode botar na fórmula. E é isso que é a aula de física. A aula de física é te explicar que merda é essa fórmula, que porcaria de fórmula é essa, por que ela existe. Meus queridos, o cara que estudou as molas em laboratório chama-se Hooke. O que o senhor Hooke percebeu ao estudar as molas no laboratório? Que hoje nós vamos conhecer como lei de Hooke. O seu Hooke percebeu que se eu aplico 10 newtons numa mola, ela deforma, por exemplo, 1 centímetro. Se eu aplico 20 newtons, ela deforma 2. Se eu aplico 30, ela deforma 3. Ou seja, o Hooke em laboratório percebeu que dobrando a força aplicada numa mola, a deformação dela dobrava. Triplicando, triplicava. Ele percebeu que a deformação que a mola sofre, que nós vamos chamar de X, e a força aplicada naquela mesma mola que ele estava estudando eram proporcionais, eram diretamente proporcionais. Força sobre deformação é uma constante. Ele percebeu isso no laboratório. Claro que se eu pego uma outra mola diferente e faço um novo teste, dá um outro valor, mas que se mantém constante para essa nova mola. Ele chamou essa constante de constante elástica. E resolveu usar a letra K para simbolizar essa constante elástica. Pronto, é isso que é a lei de Hooke. A lei de Hooke é nós sabermos que uma mola tem um comportamento linear, que a deformação da mola é diretamente proporcional à força aplicada à mola. Se a gente quiser deixar a fórmula mais bonitinha, está dividido, passa multiplicando, F igual a K vezes X, bem mais gostoso de usar. Então,
2 newtons a mais. 2 newtons por centímetro. Na primeira pergunta que eu fiz a vocês, eu falei que botei um cara de 5 quilos pendurado à mola e perguntei a deformação. Como nós já estudamos esta mola em laboratório e descobrimos o K dela, que é a constante elástica dela, posso substituir o K por 2. E qual é a força que esse objeto executa na mola? 50 newtons, né? Peso é M vezes G. Não vai trocar massa por peso, hein? 50. Está multiplicando, passou? 50 dividido por 2. Descobri que a deformação da mola, nesse caso, é de 25 centímetros. Me ajudem a resolver o último item, por favor. O que aconteceu ali? O que eu já conheço desta mola? Conheço a deformação e o K, muito obrigado. O K nós já sabemos do primeiro experimento, porque é a mesma mola, só porque é a mesma mola. A deformação está na figura, 15 centímetros. Portanto, a força que puxou a mola para baixo foi uma força de 30 newtons. Qual é a massa do objeto que gera uma força de 30 newtons? 3 quilos. Peso igual a M vezes G. 30 é igual a M vezes 10. Portanto, M igual a 3 quilos. Tu vê, né, cara, como é simples essa aqui. Essa aqui não tem muita pegadinha nessa parte da matéria. Força elástica é uma ideia bem simples. Cara, se tu pegar uma mola de lapiseira, da tua lapiseira, bem fraquinha ela, tu vai perceber que espremendo ela ou esticando ela um pouquinho e soltando, ela volta à condição original. Mas se tu pegar a mola e dar uma esgarçada nela, ela fica toda... Quer dizer que naquele momento a lei de Hooke não foi respeitada, né? Quando tu esticou a tua mola da lapiseira, soltou ela e ela não voltou a ser a mola que era, essa fórmula falhou, tu concorda comigo? Quando tu diminuiu a força, o X deveria ter ido para zero e não foi para zero. Ela ficou toda esticada, esgarçada. O que aconteceu? O que aconteceu é que aquela mola foi projetada para usar numa certa faixa. E tu foi lá e usou ela muito além do objeto para qual ela foi projetada, que era a tua lapiseira. E aí tu deformou permanentemente a mola. Claro que uma mola, para respeitar a lei de Hooke, ela deve ser respeitada num certo limite de funcionamento. Então, se te perguntarem, toda mola obedece à lei de Hooke? Não é bem por aí. A lei de Hooke só vai ser respeitada se a mola for respeitada dentro da sua função de projeto. Na engenharia mecânica, cara, não acredita o quão além tu vai estudar as molas. É assustador o que tu estuda sobre molas na engenharia mecânica. Bem legal. Deixa eu fazer um gráfico da força elástica para finalizar a aula fazendo um comentáriozinho que vai me permitir avançar na matéria aos poucos. Então acabamos fazendo exemplo ao explicar a lei de Hooke. E para finalizar a aula, deixa eu fazer um gráfico da força elástica e fazer uns comentários importantes. Que bela noite para aprender física. Cara, eu vi um filmaço esse final de semana, uma coisa rara na minha vida, de ver filme, e os astros se alinharam para ver um filme. O jogo da imitação. Puta que filme, cara. Para quem não viu ainda, veja. Que filme fodástico. O jogo da imitação. Fiquei com ódio do Alan Turing, tão genial que ele é, aquele merda. Porra, bicho foda. Cara, não era fraco, não. Vamos lá, meus queridos. Deixa eu fazer um gráfico. Força versus deformação da mola. Ah, não vou! Me recuso a ir embora. O negócio é o seguinte, meu querido. Eu vou fazer força e vou medir a deformação da mola. Nós acabamos de ver que a força e a deformação são diretamente... Quando esse dobra, triplica, triplica. Então a única coisa que a gente pode esperar desse gráfico é uma reta. Se algum dia tu for fazer o gráfico da força elástica versus deformação e o gráfico entortar, é porque a mola não obedeceu à lei de Hooke. Sempre que nós esboçamos o gráfico da lei de Hooke, ele tem que ser uma reta que passa pelo ponto 0, 0.
mede energia. Só que essa fórmula só vale para força constante. Essa fórmula tu só pode usar ela se esse valor for um número constante. A força elástica é constante? A força elástica, ela não muda de valor quando eu estico a mola? Muda ou não muda? Muda, né? A constante elástica, ou cada mola não muda, mas a força elástica muda. Para calcular a energia, tu entende que quando eu estico uma mola, eu acumulo energia nela? Ou se tu segura a tampa da tua lapiseira, né, e solta, tu vê a tampinha indo para cima, né? Mostra que acumulou energia. Para calcular quanta energia eu acumulei numa mola quando eu deformo ela, será que eu posso usar essa fórmula? Não, né? Não, porque ela só serve para a força constante, e essa força é nitidamente variável. Eu vou te mostrar na próxima aula que se eu quiser calcular o trabalho de uma força variável, eu tenho que calcular a área do gráfico. Esse gráfico é um triângulo. Se eu quiser calcular a área dele, é base vezes altura dividido por 2. Na próxima aula eu vou continuar essa história e deduzir para ti a energia potencial elástica. Mas é daqui a pouco. Valeu, galerinha. Vamos que a gente continua. Leiam O Príncipe e assistam O Jogo da Imitação.